Saudações, meus irmãos. Amados irmãos, peço que inscreva-se no canal e ative o sininho para que você receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe. Deus vos abençoe. O tema apresentado: Testemunho de Abeke Ozaniwa, da cidade de Salzburg, na Áustria. Confira agora o seu relato. Saudações, amados. Vou começar testemunhando desde o início da minha vida. Nasci na cidade de Abuja, Nigéria. Os meus pais eram muito pobres, me jogaram no lixo quando eu nasci. Os meus tios me pegaram para criar, eles começaram a ensinar feitiçaria e magia negra. Passei a praticar esses rituais desde criança. Quando completei 12 anos, os meus tios queriam me sacrificar em rituais. Eu fugi de casa, passei fome e frio na rua. Até que um casal norte-americano que estavam de férias a passeio me adotou. Eu fui levada para os Estados Unidos e morei com esse casal na cidade de Pittsburgh. Aquele casal cuidou de mim, tive estudo e terminei a faculdade. Eles eram os meus pais adotivos. Quando terminei a faculdade, eu já tinha 23 anos e queria voltar para a Nigéria. Dessa vez, eu não fui morar em Abuja. Comecei a morar na cidade de Lagos. Comecei a praticar feitiçaria através de minhas professoras. Em poucos anos me tornei uma bruxa poderosa e respeitada. O feiticeiro daquela região era o maior e me desafiou. Tivemos uma guerra espiritual e passamos a lançar feitiçaria um no outro, ficamos doentes. Ele resolveu fazer as pazes comigo e mudou de cidade para não enfrentar a minha concorrência. Eu cheguei a um nível tão alto na feitiçaria que fazia as pessoas levitarem dormindo, elas voavam deitadas. Eu fazia carros se levantarem para cima e voar. É claro que os demônios erguiam os carros para cima, dando uma impressão que eles voavam. Eu tinha uma energia nas mãos que conseguia derrubar mais de 50 pessoas para trás. Eu estudei a religião da Índia para conseguir a abertura dos meus chakras. Eu tinha um imã nas mãos, uma espécie de onda eletromagnética que hipnotizava as pessoas e faziam-nas caírem no chão. Hoje nos Estados Unidos está cheio de homens que realizam essas mesmas obras das trevas. Isso não edifica, são obras do engano de Satanás. Não se iluda com esses falsos profetas que têm poderes sobrenaturais. Eu já tive esses poderes e posso dizer que esses falsos mestres imitam os feiticeiros. Na cidade de Lagos, conheci o feiticeiro Tibi Joshua. Ele tinha um sonho de abrir uma igreja. Eu não entendi o porquê. Um bruxo se interessando em ser um pastor. Ele subiu no monte, e antes dele passar 40 dias, o monte estava preparado para receber um grande ritual de magia negra. Animais para sacrifício já estavam no monte. Depois da morte dos animais, ele começou o seu jejum a Satanás, na qual apareceu para ele nesses 40 dias e ofereceu fama e riquezas. Joshua tentou imitar Jesus, que ficou 40 dias no deserto sem comer. Mas Satanás apareceu para Joshua e lhe ofereceu o mundo e ainda levou pão para ele comer. Eu sei de tudo isso, não porque ele disse, mas os demônios me disseram. Ele não ficou 40 dias sem comer. Satanás apareceu pessoalmente para ele e disse: se me adorar, darei tudo o que quiser. Joshua recebeu uma mala cheia de dinheiro, através do pacto que ele fez no monte. Ele dizia que é o Emanuel e que o povo estava esperando Jesus. Não precisa esperar mais. Ele disse que era o Jesus africano, o prometido das nações. Eu conheci esse homem no começo do seu ministério e posso dizer que ele nunca se converteu ao cristianismo. Ele sempre adorou a Satanás. Na sua casa tem imagem de escultura. Embora ele realize milagres em nome de Jesus e tem pregações convincentes, esse homem não trabalha para Jesus. O pacto que ele fez com Satanás não pode ser quebrado, senão ele morre e aí perderá toda a sua riqueza. Ele vendeu a sua alma quando subiu naquele monte. A sua estratégia de imitar a Jesus, não pregando a teologia do dinheiro, ajudando as pessoas, é para passar uma imagem de homem piedoso.
Antes de ele fundar a Igreja Sinagoga de Todas as Nações, ele iniciou na feitiçaria, na mesma época que comecei. Ele disse que queria aperfeiçoar os dons de curandeirismo. A igreja do profeta Joshua é tão protegida pelos demônios que ele fez um pacto de proteção espiritual contra os terroristas muçulmanos da Nigéria. O grupo terrorista Boko Haram não tem força para cometerem atentados contra a igreja de Tibi Joshua, enquanto as outras igrejas sérias são provadas por Deus e sofrem perseguições desse grupo. Os cristãos que amam a Deus têm morrido por ele, por causa desse grupo terrorista, sendo martirizados até a morte. Joshua não vai morrer pelas mãos desses terroristas por causa do pacto que fez com Satanás. Enquanto ele não cumprir a sua missão de levar o maior número de almas para o inferno, não irá morrer por ser muito útil para os serviços das trevas. Eu estou denunciando esse falso Cristo. Antes eu tinha medo de morrer amando dele. Eu só tive coragem de denunciar esse falso Messias agora que sou uma cristã. Tenho Deus que é maior do que os demônios da vida dele. Quem tem dúvida do que eu falo, preste atenção em suas pregações. Ele não prega contra o pecado da vaidade, defendendo a santidade do corpo. Ele não pode pregar contra isso por causa do contrato de sangue pactual que fez. As suas obreiras andam pintadas com maquiagens. Mesmo que Joshua pregue a verdade como está na Bíblia, isso não faz dele um verdadeiro servo de Deus. A marca de um verdadeiro profeta não é o que se prega, mas o que se vive. Mateus 23:3, Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto o que ensinam. Jesus disse, para obedecer à verdade que eles pregam, mas não sigam as suas práticas. Se um falso profeta chegar a pregar a verdade dentro da Bíblia, podemos ouvir e praticar, não fazendo o que ele faz. As práticas da igreja de Joshua são heresias destruidoras como objetos sagrados, água benta, água da libertação e a piscina santa. Surgem boatos que ele ressuscita mortos. O poder da vida está nas mãos de Jesus, Satanás não tem esse poder. As pessoas desacordadas que são levadas para ele estão inconscientes e vivas, não mortas como dizem. Quando a minha mãe morreu, eu o chamei para fazê-la voltar a viver, já que se diz ser o profeta da ressurreição. Ele foi à casa da minha mãe e ficou sozinho com o corpo morto dela. Todos saíram do quarto deixando ele sozinho. Houve várias tentativas dele tentando fazer a minha mãe voltar à vida, mas nada aconteceu. Ele disse que Deus não queria ver a minha mãe viva. Ela não vai retornar a viver porque não é da vontade de Deus. Ele foi embora e quando eu entrei no quarto, vi que em cima do corpo da minha mãe ervas e gotas de sangue que não eram dela. Eu achei estranho um cristão usar erva para ressuscitar alguém e ainda tirar um pouco do seu sangue. Eu que já fui uma feiticeira, sei que o ritual de sangue é para trazer a vida de uma pessoa. Nenhum feiticeiro até hoje conseguiu ressuscitar o morto cortando seu pulso e passando para o morto o seu sangue, que significa vida, já que o morto não tem mais vida. Eu posso afirmar que ele não tem coração, uma espécie de anticristo africano que conquista multidões através dos seus atos de caridade. Esse homem maligno mistura a palavra de Deus com magia negra, uma mistura de cristianismo com a feitiçaria. Ele abusou de mulheres jovens dizendo que o seu espermatozoide é santo. E qualquer mulher que receber o sêmen santo terá uma semente santa no seu ventre e o filho nascerá santo com uma descendência abençoada. Quando ele percebeu que eu sabia dessas coisas, me ameaçou dizendo para eu ficar calada, se não quisesse ser estuprada por ele. Tudo era porque o seu ministério estava começando e qualquer escândalo arruinaria a sua reputação. Ele preferia as moças virgens para fazer a fecundação santa. Ele acendia um monte de velas em cima do altar da sua igreja e fazia um ritual de magia negra para realizar milagres. Ele fez isso um dia antes da inauguração do seu ministério. Tudo isso para as curas e os milagres acontecerem. Eu participei desse ritual com 2 feiticeiros e 2 feiticeiras.
Fomos convidados para ajudar Joshua nesse dia. Ele entrou em transe espiritual, um tipo de hipnose, onde ele recebeu um dom de linguagem espiritual e passou a conversar com os espíritos e recebia mensagens do além, uma espécie de recado. Ele foi possuído por um demônio e pegou um papel e caneta e passou a psicografar com letras, parecendo símbolos de escritas antigas. Ele disse que estava recebendo uma revelação do mundo espiritual. As obras humanitárias que Joshua realiza para ajudar as pessoas é um meio de esconder a sua verdadeira identidade. Ele colocou detrás do altar água benta igual às que tem nos filmes de vampiros. Essas águas consagradas aos demônios, ele joga no rosto das pessoas ou apenas algumas gotas atingidas no corpo das pessoas, fazendo os demônios se manifestarem. Quero alertar a igreja sobre as manifestações e libertações. O fato de um demônio se manifestar em uma pessoa não significa que houve libertação. Quando eu trabalhava na feitiçaria, os demônios se manifestavam nas pessoas e saíam com minhas palavras mágicas. Eu prendia os demônios em garrafas ou mandavam eles para o seu mundo, e outros prendiam no mundo da escuridão por um tempo, até eles aprenderem a se comportar e não ficar jogando as pessoas no chão. Essas prisões eram os seus castigos e eu acreditava nisso. Eu fazia orações aos deuses para mandar os demônios irem embora ou acalmar eles quando possuíam as pessoas. Esses demônios saíam e sempre voltavam a possuir essas pessoas. Não houve libertação. Isso acontece em muitas igrejas quando se manifestam. Eles manipulam e ficam escondidos. Por isso que são chamados de espíritos enganadores. Igrejas que não são sérias e brincam com a verdade. Eles fazem que muitos pastores que não vivem o evangelho pensem ter autoridade sobre eles. Assim são os demônios enganando esses pobres homens. Eles fazem pensar que são homens de Deus, convencendo esses pastores. Isso é o que acontece nos cultos de TB Joshua. Uma variedade de manifestações demoníacas, onde esses espíritos do mal dão espetáculos nas câmeras ao vivo na rede de televisão. Os demônios querem aparecer em rede nacional e se tornar famosos, enquanto Joshua zomba das pessoas endemoniadas. Ele arma o palco para que os seus demônios venham fazer o circo, aonde quem são os palhaços são os possuídos por demônios ao vivo na televisão. Os demônios colocam na mente de vários pastores que não precisam se arrepender, orar e santificar as suas vidas para expulsar os espíritos malignos. Os demônios dizem que são expulsos através da fé, não importam as condições da vida que as pessoas vivem. Deus pode aprovar um ministério de libertação, onde não prega a verdade. Não é somente a unção de um homem de Deus ou a sua oração que faz demônios se manifestarem. Quando se prega uma exortação contra o pecado ou contar um testemunho sobrenatural, eles também se manifestam quando querem. As suas manifestações é para tirar a atenção da palavra e bagunçar o culto. Ele transforma o palco de sua igreja em diversões de demônios nas sessões de libertação. TB Joshua é milionário e um homem famoso. Vocês devem estar perguntando se deve acreditar em uma desconhecida ou em um homem famoso mundialmente que a mídia fez dele um profeta do povo. Antes de me julgarem, deveriam orar a Deus para obterem resposta se eu estou errada. O véu da separação rasgou-se, vocês podem entrar na presença de Deus e receberem uma resposta. A igreja não quer orar para ter revelações e preferem acreditar nesse falso profeta. Esse homem faz programação no canal de televisão Emmanuel TV. A Bíblia condena ter televisão e muito menos fazer programações em emissoras satânicas, verdadeiras Babilônias virtuais que conduz ao inferno. Essas emissoras são recheadas de falsos profetas, que usa a mídia para aumentar o rebanho, sendo assim mais dinheiro irá aumentar. Joshua tem um clube de futebol que ele mesmo fundou para jogar campeonatos na Nigéria. O seu projeto é fazer esse clube crescer e tornar-se conhecido para que a sua renda financeira aumente. Um homem que se diz de Deus cria um clube de futebol que é a maior idolatria do mundo. Ele fez do seu clube um Deus, aonde a maioria dos torcedores vão se matar por esse clube.
Já tem jogadores desse clube que já viraram ídolos. Ele recruta meninos para esse clube que serão novos ídolos do futebol, na qual a população irão adorar esses jogadores e também o clube de futebol. O que Jesus tem a ver com o futebol? Porque ele se diz homem de Deus e está envolvido com as coisas desse mundo. Salmos 81:9. Não haja no meio de ti deuses estranhos. Êxodo 23. Não terá outros deuses além de mim. Jeremias 25:6. Não siga outros deuses para servir e adorar. Joshua é o profeta que agrada ao presidente da Nigéria, também, pessoa rica e a maioria dos cristãos. Jesus e os seus discípulos não agradavam a ninguém e foram perseguidos. A igreja de Joshua não há renúncia dos pecados e arrependimento, só operação de milagres. A marca de uma igreja verdadeira não está baseada em curas. Mateus 24:24, porque hão de surgir falsos profetas e falsos cristos e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Vejo muitos escolhidos, homens servos de Deus, acompanhando o ministério desse homem e tendo como exemplo. Quando eu estava na feitiçaria, eu fazia cair fogo do céu. Isso é normal na África. Qualquer feiticeiro africano em alto nível opera sinais grandiosos. Isso não é motivo para acreditar que o Espírito Santo está na vida de um bruxo? Muitas pessoas já denunciaram TB Joshua de abuso sexual e outros crimes. A delegacia da Nigéria ignorou os casos por se tratar de uma celebridade, levando pouco o caso das pessoas que denunciaram. Em um país pobre onde a lei está do lado dos ricos e menospreza a classe mais baixa, Joshua tem dinheiro para comprar até a justiça na Nigéria. Em um país de crise, o dinheiro é ouro. A sua esposa Evelyn é traída, mas mesmo assim aceita o seu marido ter relações com outras mulheres. Ela não quer perder o seu milionário. Os meus pais biológicos conheceram os pais de TB Joshua e sabem muito bem como a mãe desse feiticeiro se preparou em rituais para ele nascer. Joshua nasceu de uma família de feiticeiros. A sua mãe fez um pacto com Satanás e disse à criança que nascer do meu ventre irei consagrar ao Senhor. Satanás apareceu para ela e disse: essa criança não pode nascer de 9 meses, que é a gestação normal que o homem do céu determinou. Depois dos 9 meses de gestação esperará mais 6 meses, que é o meu número, e assim o menino nascerá. Ele será como o Messias, ganhará o mundo inteiro, fazendo todos os milagres messiânicos. Essa criança nascerá de 15 meses, iguais aos rinocerontes negros, e será no dia 12 de junho. Essa é uma data simbólica. O dia 12 é o número da prudência. Ele será prudente e irá disfarçar com a aparência de piedade. A sua camuflagem de homem de Deus será perfeita por pregar a palavra, mas não inteira, como meia-verdade. Nascerá no mês 6, que é o meu número preferido. A sua igreja será um aquário que vai prender multidões de peixes para mim. Meus amados irmãos, todos esses segredos a mãe de Joshua falou para minha mãe quando as duas praticavam feitiçarias juntas. A minha mãe nunca revelou esse segredo para ninguém, a não ser para minha tia. O preço da revelação desse segredo custou a vida da minha mãe. Um demônio a atacou à noite e estrangulou. O período de gestação da mãe de Joshua foram 15 meses. Foi algo sobrenatural, fora da lei natural. Esse tipo de gestação está fora do padrão que Deus determinou. Ele criou tudo perfeito. Cada gestação tem um tempo determinado. Uma cachorra tem gestação de 2 meses, enquanto a cabra é de 3 meses. Gênesis 1:31. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. A gestação humana é de 9 meses, foi assim que Deus estabeleceu. Até o seu filho Jesus, quando se fez carne, nasceu de 9 meses. Joshua diz que a sua gestação foi especial. Ele não podia nascer de 9 meses e tinha que ser preparado por Deus dentro do ventre da sua mãe. Deus quebraria a lei natural da gestação por alguém especial? Nem com seu filho Jesus ele fez assim e teve que nascer obedecendo à lei natural estabelecida por ele.
Satanás interferiu na gestação da mãe de Joshua, o fazendo nascer de 15 meses. Como isso pode ser possível? A sua mãe entregou o próprio filho ainda no ventre para Satanás, dando legalidade para ele interferir no curso natural do nascimento. A Bíblia diz que Ana entregou o profeta Samuel a Deus no templo quando criança. Antes dele nascer, ela havia prometido. A mãe de Joshua fez ao contrário, entregou a Satanás. Ana entregou o seu filho a Deus e o resultado foi ele se tornar um grande profeta. A mãe de Joshua entregou o seu filho a Satanás e o resultado foi um grande feiticeiro camuflado de profeta. A gestação de Joshua foi igual à de um animal, fugindo da imagem e semelhança de Deus. Jesus nasceu de 9 meses. O rinoceronte na feitiçaria é o símbolo do conforto, solidão, sabedoria ancestral, autoconhecimento e confiança no instinto. Joshua herdou todas essas qualidades por nascer de 15 meses, igual aos rinocerontes. O chifre do rinoceronte na feitiçaria simboliza a capacidade de estender energias, curas, maravilhas e poderes mágicos. Joshua recebeu energias, curas, maravilhas e poderes mágicos desse chifre. E onde está tudo isso que ele herdou em suas mãos? Nas sessões de libertação de Joshua, ele com a sua mão hipnotiza as pessoas. Grandes quantidades de energia saem da sua mão parecendo um imã que controla as pessoas iguais a um brinquedo. A sua mãe seguiu todo o ritual que fez no seu ventre para que o seu filho não nascesse de 9 meses. Deus me levantou para denunciar os falsos profetas. Joshua é o profeta preferido da maioria das igrejas. Cadê o discernimento desse povo? Será que servem a Deus de verdade? Por que estão tão cegos? Eu tive uma revelação que o povo de Deus está com os olhos vendados e os falsos profetas todos mascarados. O Senhor me disse que chegará um tempo em que as máscaras irão cair e eles não poderão mais se esconder. Quando me converti, passei a denunciar as obras malignas dos falsos profetas da Nigéria, onde está o ninho do engano desse país. Os demônios revelaram para Joshua que eu sabia muito sobre ele e era uma pedra em seu caminho para o crescimento do seu ministério. Um dia eu estava dormindo no meu quarto e tive um sonho com Joshua. Ele dizia que iria destruir o meu ministério ao vivo na televisão se eu não parasse de denunciar. No dia seguinte, encontrei com ele na rua. Joshua disse: Você recebeu o meu recado ontem à noite em sonho. Se não parar de lutar contra mim, posso te colocar na prisão. Eu forjo um crime para lhe denunciar na mídia. Você não pode comigo. Sou um homem conhecido e tenho dinheiro para lhe colocar na prisão e pagar um advogado para não deixá-lo sair da prisão. Ele me deu um aviso e se retirou. Como ele sabia do sonho e ainda me disse que mandou um recado quando estava dormindo. O que ele fez foi um ritual de magia negra para poder entrar na minha mente naquela noite. Esse ritual é feito à meia-noite quando a pessoa está dormindo. Isso se chama controle espiritual do subconsciente. Os maiores feiticeiros da África usam essa forma de magia negra para intimidar as pessoas. Eu já fiz isso, invadi os sonhos das pessoas para transmitir uma mensagem. 2 feiticeiros conversam por telepatia, apenas pela mente. Joshua entrou pela segunda vez na minha mente e tive um pesadelo. Ele estava acompanhado por uma legião de demônios, na qual deu ordem para eles me atormentarem. No outro dia, acordei daquele sonho, toda machucada com o corpo cheio de marcas. Eu era nova convertida, não sabia como me defender dos ataques de Joshua nos meus sonhos. Satanás colocava na minha mente para usar a feitiçaria para revidar os ataques. Mas uma voz dizia: é uma nova criatura, não use essas práticas malignas. Eu sempre fui uma feiticeira respeitada, ninguém tinha ousadia de lançar feitiços em mim porque sabiam que eu revidava com obras mais fortes. E ser atacada por Joshua me fazia querer destruir a sua vida por me desafiar. Eu ainda era nova convertida e precisava me libertar de alguns sentimentos de vingança. Quando era uma feiticeira, sabia usar as mesmas magias de Joshua.
Eu também entrava nos sonhos das pessoas e agredia elas em seus sonhos. Até cristãos que viviam em pecado tiveram pesadelos comigo. Quando é um cristão que serve a Deus verdadeiramente, não dava certo as magias e de pesadelos. Eu tentava atingir essa classe de santos cristãos e era frustrada. Eu aprendi uma técnica indiana de meditação que tirava a minha consciência fora do corpo. Essa técnica espiritual fazia o meu espírito sair do corpo. E quando o meu espírito saía do meu corpo, eu via os demônios. Eles me levavam para as igrejas e mostravam os pecados ocultos dos pastores. O meu espírito, junto com os demônios, sondava várias igrejas que incomodavam as entidades. Os demônios apontavam o dedo para alguns crentes e diziam: esses estão em pecado, pode matar na magia. Depois apontavam o dedo para outros e diziam: esses ali não toquem. Eu disse: porque eles não podem? Tem alguma coisa especial? Um dos demônios disse: são as meninas dos olhos do homem lá de cima, são valiosos como ouro para ele. O meu espírito, junto com os demônios, visitamos muitas casas de cristãos, onde eles me mandavam marcar os seus rostos para destruí-los na magia. Todos os pontos fracos dos crentes, eles me disseram para eu poder explorar. O meu desafio era saber como enfraquecer os crentes para poder eles abrir aberturas espirituais pecando. A técnica espiritual que eu usava para o meu espírito sair do corpo era para espionar lugares onde não podia entrar. Os demônios mentiam para mim dizendo que os feiticeiros, quando morrem, vão para os Elíseos, um lugar lindo cheio de flores e campos verdes. Eu trabalhei muito para os demônios, fiz tudo o que eles me pediram, me tornei uma escrava deles. Quando uma legião de demônios incorporava em mim, bebiam sangue de animais e comia carne crua. Eu era chamada de vampira por beber sangue. Cortava os meus pulsos e bebia o meu sangue. Também cortava o pulso das pessoas que aceitavam o pacto e bebia o sangue delas. Pagava para o coveiro abrir uma cova para pegar ossos secos para rituais de magia negra. Cheguei a comer a carne de defuntos e viajar por vários países da África. Eu era uma missionária do diabo, viajava para os outros lugares ensinando feitiçaria para ganhar dinheiro. Fazia um ritual de invisibilidade e tomava banho de sangue de animais. Ninguém me via, mais parecia estarem cegos. Eu entrava em qualquer lugar coberto por um manto invisível diabólico que impedia das pessoas me enxergar nas ruas. E assim eu conseguia furtar muito dinheiro na frente das pessoas. Roubei bares, padarias, mercados e empresas. Depois eu voltei para a cidade de Abuja e passei a ganhar muitos clientes para as realizações de trabalhos. A inveja de muitos feiticeiros se voltou contra mim. Eles se reuniram e fizeram um mega ritual onde sacrificaram 33 animais e 3 crianças. Eu estava deitada na minha cama e não sabia dessa conspiração. Recebi toda aquela carga de magia, não conseguia me levantar. Estava com o meu corpo todo paralisado. Um demônio chamado Zaebros apareceu no meu quarto. Ele trabalhava comigo. Quando aparecia para mim, sempre me mandava fazer uma missão para ele. Mas naquele dia, ele não foi me mandar fazer nada. Ele disse que os feiticeiros haviam feito um grande sacrifício para me matar. E disse que essa oferta era irrecusável, ele teria que me matar de todo jeito. Eu não podia fugir, o meu corpo estava sem movimento, por causa dos bombardeios de magias lançadas contra mim. Eu disse: e a nossa amizade, Zaebros, sou a sua serva preferida e trabalho para você. Zaebros olhou com os seus olhos malignos e disse que não podia quebrar a aliança com os feiticeiros. Esse demônio puxou a minha alma para o inferno. Ele disse: venha morar na nossa morada eterna. Ele segurou a minha alma e começou a me puxar para baixo até chegar no começo do inferno. Por um milagre eu consegui escapar dele e uma força me puxou para cima. Eu já estava na terra em questão de segundos. Zaebros não desistiu e capturou a minha alma. Um anjo desceu do céu e lutou contra aquele demônio por não querer devolver a minha alma.
O demônio disse que tinha direitos legais para me levar por eu não pertencer a Jesus. Eu ainda não conhecia o Evangelho e era uma bruxa. Outro anjo desceu do céu para ajudar o outro, mas esse anjo não entrou na luta e ficou observando. O anjo que lutava pela minha alma puxou uma grande espada de fogo da sua cintura e quando apontou ela para o demônio, saiu bolas de fogo que fez o seu corpo pegar fogo. O demônio virou cinzas e evaporou como uma fumaça negra. O anjo que ficou observando subiu ao céu e eu fiquei com o primeiro anjo. Ele disse da grande obra que Deus tem na minha vida. E falou sobre os meus pais biológicos que me jogaram no lixo. Eu iria morrer, mas Deus tocou no coração da minha tia para cuidar de mim. A minha tia era uma bruxa que me livrou de morrer naquele dia. Satanás sabia da obra de Deus na minha vida, não se conformou com isso e usou a minha tia para me sacrificar em um ritual. A minha tia me pegou com 3 meses de idade no lixo e quando completei 4 anos, Satanás pediu a minha vida a ela. Quando os meus tios preparavam para me sacrificar, eu desapareci. Com 4 anos de idade saí pela porta de casa que eles deixaram aberta e nunca mais me viram. Deus tocou no coração de um casal norte-americano para me adotar. Tudo isso Deus havia feito para preservar a minha vida. Morei nos Estados Unidos com os meus pais adotivos até aos 23 anos de idade. Voltei para a Nigéria para conhecer os meus parentes biológicos. Foi quando conheci as minhas primas e iniciei na feitiçaria. Conheci TB Joshua antes de lhe fundar o seu ministério. E foi por eu me converter e denunciar as suas obras do engano que tive que ir embora da cidade de Lagos. Ele pagou para alguém tirar a minha vida. Eu estava sendo perseguida por 3 homens armados e o Senhor tocou no meu coração para sair do país. O Senhor me deu livramento quando esses homens foram atrás de mim armados. O sangue de Jesus me cobriu nesse dia quando eles passaram perto de mim e não me viram. Eu vivi dentro da feitiçaria e sei muito bem o que é o ocultismo. O que existe hoje de feiticeiros disfarçados de cristãos na Nigéria e nos Estados Unidos, não se pode contar a quantidade. Em uma visão na madrugada, eu vi a sede da igreja de Joshua compartilhando os poderes das trevas com as filiais do mundo inteiro. Os mesmos demônios da sede operavam em suas filiais. Todas as igrejas que são fundadas em vários lugares do mundo e estão ligadas com a sede que fica em Lagos, são ligadas com os poderes das trevas. Esses demônios vão auxiliar as pessoas que irão fundar o ministério de Joshua em cada país. Não construam igrejas que venham ter ligação com o ministério de TB Joshua. Qualquer igreja que ainda não chamou TB Joshua para fazer cruzadas evangelísticas, eu lhe peço em nome de Jesus, não chame ele. Quando esse homem entra em qualquer país que chama para ministrar, legiões de demônios o acompanham. Aonde ele vai, deixa legiões de demônios em seus países como sinal da sua marca ministerial. Aonde ele vai, carrega uma legião de demônios que o seguem e deixa em cada país onde ele pisa os seus pés. Muitos países estão importando demônios estranhos da Nigéria, através desse homem. No seu país já existe legiões de demônios territoriais. Vocês vão querer que esse homem trouxesse mais demônios africanos para a sua cidade. Esses demônios vêm de terras distantes e causam maior caos e destruição. Se alguém tem dúvida, orem na madrugada e se for possível jejuem e orem, e peça resposta a Deus sobre esse homem, ele vai revelar. Que esse testemunho chegue aos ouvidos de várias nações para que se livre do engano, que Deus o abençoe. Amém. Glórias a Deus. Fiquem todos com esta palavra. Amados, depois de pesquisar, consegui notas de notícias sobre TB Joshua. TB Joshua morreu de suspeita de ataque cardíaco em 5 de junho de 2021, em um hospital de Lagos, uma semana antes de seu 58º aniversário. Dados sobre TB Joshua: nascimento, nome dele completo, Temitope Balogun Joshua, gestação de 15 meses, nasceu em 12 de junho de 1963, Arigidia Coco, viveu 58 anos. Morte em 5 de junho de 2021,
em Lagos, cidadania, Nigéria. Biografia. Ele dizia que passou 15 meses no útero de sua mãe e evitou a morte depois que uma explosão de uma pedreira perto de sua casa jogou pedras em seu telhado apenas 7 dias depois de seu nascimento. De acordo com seus seguidores, existia uma profecia sobre o nascimento de um homem de Deus dos bairros pobres de Ozim e Arigidiacoco, dada 100 anos antes, aplicada a Tiv Joshua. Joshua, então conhecido como Balogun Francis, frequentou a escola primária anglicana St. Stephen em Arigidiacoco, Nigéria, entre 1971 e 1977, mas não concluiu um ano de sua educação secundária. Na escola, ele era conhecido como Pastorinha por causa de seu amor pela Bíblia. Ele trabalhou em vários biscates depois que sua escola acabou, incluindo o transporte de resíduos de frango em uma granja. Ele organizou estudos bíblicos para crianças locais e frequentou a escola noturna durante este período. Joshua tentou se alistar no exército nigeriano, mas sua tentativa foi frustrada devido a uma avaria de trem, que o deixou preso a caminho da academia militar. Sua igreja continua. Seu canal no YouTube, Emmanuel TV, tinha mais de 1 milhão de assinantes. Era o ministério cristão mais assistido na plataforma antes de o YouTube suspender seu canal em 2021, por suposto discurso de ódio homofóbico. Emmanuel TV, canal de televisão Tiscoan, transmite 24 horas por dia, 7 dias por semana. Seus cultos de domingo são transmitidos ao vivo. Os programas de Joshua também vão ao ar semanalmente em várias estações de televisão locais em toda a África. Irmãos, falsos profetas existem muitos. O mundo todo está cheio deles. Devemos ficar atentos. Irmãos, vale lembrar que inscreva-se no canal e ative o sininho, para que você receba as notificações de novos vídeos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.